Você está cansada de levar tudo nas costas. Parece que tudo só acontece com você. Existe uma espécie de emoção dentro de você que ela se tornou autossuficiente. Parece que você não pode confiar em ninguém, parece que as coisas só dão certo se for você que fizer. Parece muitas vezes até um certo orgulho. O que será que há por detrás da autossuficiência? E como é que essa autossuficiência nasceu? Eu quero falar pelo menos 2 pontos aqui rapidinho. E como que você pode vencer essa autossuficiência? Como que você pode se aproximar mais de Deus, depender mais de Deus, conseguir entregar, conseguir descansar no Senhor e sair dessa autossuficiência que tem sido tão tóxica para o teu relacionamento com Deus. Seja muito bem-vindo ao Facilitando o Despertar. Aqui você vai ter uma palavra de vida para o teu coração e a palavra de Deus de forma assim descomplicada para você já colocar em prática, tá bom? Em primeiro lugar, a autossuficiência ela pode ter nascido de uma dor. Ou seja, muitas pessoas elas se tornam autossuficientes porque foram decepcionadas. Ou seja, elas pediram ajuda e elas foram rejeitadas. Ela confiou em alguém e ela foi traída. Ela cresceu tendo que resolver tudo sozinha. Que talvez você se encaixe justamente nesse quadro. Eu cresci e eu tive que cuidar dos meus irmãos cedo, eu tive que cuidar da casa cedo, parece que eu não tive infância, parece que eu não tive adolescência, eu tive que trabalhar cedo, eu tive que sustentar meus filhos, eu tive que fazer tudo isso muito cedo. Então, cria uma pergunta interna. Nunca mais eu vou depender de ninguém. Ou seja, cria, uma regra, na verdade, interna. Nunca mais eu vou depender de ninguém. E isso é inconsciente, porque conscientemente, se você fosse colocar isso para uma verdade na sua vida, o que você queria era que você tivesse a ajuda do esposo, a ajuda dos filhos, a ajuda da família, que as pessoas pudessem entender o seu quadro. Mas na verdade, essa autossuficiência, partindo da dor, ela acaba sendo uma armadura emocional. Então, de tanto você sofrer, de tanto você ter tido que lidar muito cedo com muitas responsabilidades, ou ter vivido muitas frustrações, traições, decepções, você pode ter feito dessa autossuficiência, não dependo de ninguém para fazer nada, uma armadura emocional para você não ter que delegar coisa a outras pessoas e aí você ter que se decepcionar novamente. Então é por isso que você muitas vezes está carregando esse fardo há muito tempo. Uma segunda coisa que pode ter sido a origem da autossuficiência, que não deixa você descansar, que não deixa você depender plenamente de Deus, é o orgulho. Sim, muitas pessoas têm essa característica como personalidade. Ou uma personalidade muito difícil realmente, porque aquela pessoa é realmente muito difícil. Ou então essa pessoa ela precisa ir sendo quebrada, ela precisa ir amadurecendo. Deus precisa começar a lapidar, você se deixar lapidar por Deus. Porque o seu orgulho muitas vezes não deixa que você tenha essa dependência de Deus ou até mesmo confie nas pessoas. A pessoa acredita que a sua capacidade ela é suficiente e que depender dos outros é um sinal de fraqueza. Você conhece alguém que é assim? Não, eu vou fazer tudo sozinho, porque fulano não vai fazer do jeito que eu faço, porque ele não vai fazer no tempo que eu faço, os detalhes só eu que sei. Muitas vezes isso pode ser uma coisa boa, porque tem coisas que você quer do seu jeitinho e coisas que vão realmente precisar que você faça, que você realmente coloque o seu olhar. Mas existem outras que a gente está fazendo isso porque a gente realmente não confia. A gente realmente criou essa armadura interna, A gente acaba se orgulhando, daquilo que a gente fez, acaba tornando-se soberbo e a pessoa não delega. Muitas vezes no trabalho, por exemplo, tem pessoas que são muito orgulhosas. Não, você não pode, não posso dividir meu trabalho com ninguém, não, só eu que posso fazer, só eu que tenho capacidade de analisar, só eu que tenho capacidade de ver isso. Então, essa pessoa, ela precisa ser lapidada por Deus.
Essa pessoa, ela precisa entender que ela convive com outras pessoas, que outras pessoas também podem agregar ao serviço delas, podem agregar ao trabalho delas. Sabe aquele ditado que diz: duas cabeças pensam melhor do que uma? Pois é. Então, muitas vezes é orgulho. Muitas vezes a fonte dessa autossuficiência é orgulho. E na verdade, quando isso começa a tomar conta da nossa vida, o que vai acontecer é que isso vem para a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, o nosso relacionamento com Deus vai começar a ser afetado. Porque o Senhor, ele exige que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe, creia que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, se você está se aproximando diante de Deus, mas você acredita que só você pode fazer aquilo e que Deus está te pedindo para depositar a sua fé nele e você não consegue, você não vai conseguir ter um bom relacionamento com Deus, porque você tem um limite. O seu pé tem um limite, a sua ação tem um limite. Deus está vendo além. Deus está vendo coisas que você não está vendo. Deus está vendo o interior de pessoas com quem você está lidando que você não está vendo. Então, Deus é que está vendo. Então, essa autossuficiência, ela vai acabar sabotando a nossa vida, sabotando os nossos relacionamentos, né? Porque aí a gente quer fazer tudo sozinha em casa, a gente não delega os filhos para os pais, a gente não delega o trabalho de casa para o marido, né? A gente acaba se sobrecarregando por causa de uma regra, por causa de uma ferida emocional, uma armadura emocional que se instalou na nossa vida, e a gente precisa reconhecer isso. Então, e agora, Aline, como vencer essa autossuficiência? Ela começa justamente nisso. Você começa reconhecendo que há uma limitação nossa, tanto diante das pessoas, porque nós não somos capazes de fazer tudo que as pessoas fazem, nós não podemos ter esse egoísmo e nem essa petulância, esse orgulho. Há pessoas que fazem coisas ou serviços ou trabalhos até muito melhores que a gente, né? E outra coisa é a nossa limitação diante de Deus, porque a palavra do Senhor é muito clara: se Deus quiser, nós faremos isso ou aquilo. Então há uma limitação até onde você pode ir de forma saudável, de forma que tenha a aprovação de Deus, porque você pode ir até muitos outros além dos limites, mas com certeza será por uma escolha impossível, que Deus não vai estar aprovando e que você vai gerar muitas consequências. Lá em Provérbios 3, 5, 6, Deus diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, eu sei de tudo, não preciso que Deus venha me dizer, já que eu sei que tenho que fazer. Né? Reconhecendo em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja que Deus ele entende que você sabe e ele sabe que você deve ter conhecimento, porque na própria palavra dele, Jesus diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Não é a questão de você ter o conhecimento, é a questão de você colocar o teu conhecimento acima daquilo que Deus pode te revelar, acima da revelação que Deus pode te entregar, né? E outra coisa é a perturbação que você tem, né? Ou o orgulho que você tem dentro de você por você ter o conhecimento. Então você acha que vai poder fazer alguma coisa com conhecimento, como Paulo diz assim: eu não cheguei até vocês, né, me apoiando em sabedoria humana, né, mas no espírito e no poder que vem de Deus. Então a gente precisa caminhar com essas duas consciências. Aquela que eu tenho o conhecimento, eu sei fazer, eu me capacito, mas isso não anula de jeito nenhum a dependência que eu tenho de Deus. Jamais o nosso conhecimento pode anular a dependência e a confiança que nós temos no Senhor. Amém? Eu espero que esse devocional e que essa reflexão tenha ajudado você, tenha tocado seu coração. Coloque aqui o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com um grupo de mulheres, com um grupo da igreja, essa mensagem para que ela chegue ao coração de outras pessoas, tá bom? Em nome de Jesus, eu te agradeço pela presença aqui. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.